Boa noite, prezados estudantes da FIT. Continuando, nós vamos falar hoje sobre a ciência em foco. Muitos dos animais mais importantes do mundo são invisíveis para nós. Então, no slide 26, nós temos, vamos aumentar aqui, nós temos vários detritivos e decompositores, em sua maioria fungos e bactérias, podem se alimentar ou digerir partes de uma tora de madeira, e converter seus compostos orgânicos complexos em nutrientes inorgânicos mais simples, que podem ser consumidos por produtores. Aí nós estamos aí vendo o slide. Esse tronco ele pode apodrecer, ele pode servir de alimento, depois ele pode voltar ao solo, na forma de nutrientes e assim por diante. Muito bem. Como eu falei para vocês, muitos dos organismos mais importantes do mundo são invisíveis para nós. Estão em toda parte, bilhões deles podem ser encontrados dentro e sobre seu corpo, em um punhado de solo e em um copo de água do oceano. Esses dominadores praticamente invisíveis da Terra são os micróbios ou micro-organismos. Em termos gerais, para muitos milhares de espécies bactérias, protozoários e fitoplânctons flutuantes, a maioria é pequena demais para ser vista a olho nu. Micróbios não têm o respeito que merecem. A maioria de nós os vê principalmente como uma ameaça à nossa saúde, na forma de bactérias infecciosas ou germes, fungos que causam desde pé de atleta, a frieira, e outras doenças dermatológicas, e protozoários que podem causar doenças como a malária. No entanto, esses micróbios nocivos são a minoria. Estamos vivos por causa dos milhares de micróbios que trabalham de maneira totalmente anônima. As bactérias em nosso trato intestinal ajudam a decompor a comida que comemos, e os micróbios em nosso nariz previnem que bactérias nocivas cheguem aos pulmões. Nós vemos isso em bioquímica. Praticamente, nós temos aí mais de 100 trilhões de células no nosso corpo, sendo que 90% é bactérias. Muito bem. As bactérias e outros micróbios ajudam a purificar a água que bebemos, ao decompor os resíduos animais e vegetais que podem estar contidas nela. As bactérias e os fungos, como o fermento, por exemplo, podem ajudar a produzir alimento, como o pão, o queijo, o iogurte, o molho shoyu, a cerveja, o vinho. Nós falamos isso também em bioquímica. As bactérias e os fungos do solo transformam resíduos orgânicos em nutrientes, que podem ser consumidos por plantas, as quais os humanos e outros animais consomem. Sem essas criaturas minúsculas, poderíamos morrer de fome e estar cheios até o teto de material residual. Micróbios, especialmente o fitoplâncton, no oceano, fornecem muito do oxigênio do planeta e ajudam a regular a temperatura da Terra, ao remover o dióxido de carbono produzido quando queimamos carvão, gás natural, gasolina, derivados do petróleo. Os cientistas estão trabalhando no uso de micróbios para desenvolver novos medicamentos e combustíveis, e engenheiros genéticos estão inserindo material genético em micro-organismos que já existem e convertendo-os em micróbios, que podem ser usados para limpar a água e solo poluídos. Olha que beleza! Alguns micro-organismos nos ajudam no controle de doenças que afetam plantas e no controle de populações de insetos que atacam nossas culturas.
Defender mais esses micróbios para o controle de pragas poderia reduzir o uso de pesticidas químicos potencialmente danosos que deixam resíduos, no solo. Em outras palavras, os micróbios são uma parte vital do capital natural da Terra. E aqui um pensamento crítico para vocês. Quais são as 3 vantagens que os micróbios têm sobre os humanos para prosperar no mundo? Essa perguntinha gostaria que vocês respondessem também junto com as demais que vai ser enviadas para vocês, ok? Então aí, quais são as 3 vantagens que os micróbios têm sobre os humanos para prosperar no mundo? Continuando, pessoal, os componentes do ecossistema. Capital natural nesta figura, esse diagrama mostra os principais componentes estruturais de um ecossistema: energia, produtos químicos e organismos. A ciclagem de nutrientes e o fluxo de energia, primeiramente do Sol, depois pelos organismos e, finalmente, para o meio ambiente como calor de baixa qualidade, unem esses componentes. Ok? Aqui estamos dando um zoom para que vocês possam ver e complementar esse conceito. O que acontece com a energia de um ecossistema, então? Como a energia flui pelos ecossistemas em cadeias e teias alimentares, a qualidade de energia química disponível aos organismos em cada nível sucessivo de alimentação vai diminuir. A energia flui pelos ecossistemas em cadeias e teias alimentares. A energia química armazenada como nutrientes nos corpos e resíduos de organismos flui pelos ecossistemas de um nível trófico alimentar a outro. Por exemplo, uma planta usa energia solar para armazenar energia química em uma folha. Uma lagarta come a folha. Uma andorinha come a lagarta. E o gavião come a andorinha. Os decompositores e detritivos consomem os resíduos e restos de todos os membros destas e de outras cadeias alimentares e devolvem os nutrientes ao solo para serem reutilizados pelos produtores. Uma sequência de organismos, cada um servindo como fonte de alimento ou energia para o próximo, é o que nós chamamos de cadeia alimentar. Ela determina como a energia química e os nutrientes se movem pelos mesmos caminhos, de um organismo ao outro, por meio de níveis tróficos em um ecossistema, primeiramente pela fotossíntese, alimentação e decomposição, conforme a figura 3.12 que nós vamos ver. Deixa eu levar aqui um pouquinho. Aí, a figura 3.12. Dá até para a gente dar um zoomzinho nela aqui, para que você possa ver. Aí. Então, nós temos esse caminho aí. Nível trófico, cada nível, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí as plantas, consumidores primários, consumidores secundários, terciários, certo? Sempre nós vamos ter uma parte do calor aproveitado, uma parte liberado da energia. Aqui, cada uso e transferência de energia pelos organismos envolvidos, vai ter uma perda de alguma quantidade de energia de alta qualidade degradada e mandada para o meio ambiente como calor. Em ecossistemas naturais, a maioria dos consumidores alimenta-se de mais de um tipo de organismo, e a maioria dos organismos é comida ou decomposta por mais de um tipo de consumidor. Por causa disso, os organismos na maioria dos ecossistemas formam uma rede complexa de cadeias alimentares interconectadas, chamadas de teias alimentares. Podemos atribuir níveis tróficos em teias alimentares da mesma maneira como fazemos em cadeias alimentares.
Cadeias e teias alimentares mostram como os produtores, consumidores e decompositores estão conectados uns aos outros, conforme a energia flui pelos níveis tróficos em um ecossistema. A energia utilizável diminui a cada elo e em cada cadeia ou teia alimentar. Cada nível trófico em uma cadeia ou teia alimentar contém certa quantidade de biomassa, o peso seco de toda a matéria orgânica contida em seus organismos. Em uma cadeia ou teia alimentar, a energia química armazenada na biomassa é transferida de um nível trófico a outro. Então, esse esquema ilustra uma cadeia alimentar. As setas mostram como a energia química em nutrientes flui pelos vários níveis tróficos nas transferências de energia. A maior parte da energia é degradada em calor, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, né? Você sempre vai ter um calor liberado. É impossível você fazer um motor que trabalhe sem esquentar. Grande parte da energia dele é transformada em calor, né? Ok? Aí, como resultado da segunda lei da termodinâmica, a transferência de energia pelas cadeias e teias alimentares não é muito eficiente, pois a cada transferência um pouco de energia química utilizável é degradada e perdida para o meio ambiente como calor de baixa qualidade. Em outras palavras, como a energia flui pelos ecossistemas, em cadeias e teias alimentares, existe uma diminuição da qualidade de energia química disponível para os organismos em cada nível sucessivo de alimentação. A porcentagem de energia química utilizável transferida como biomassa de um nível trófico a outro, dependendo do tipo de espécies e ecossistemas estão envolvidos. Quanto mais níveis tróficos existem em uma cadeia ou teia alimentar, maior será a perda cumulativa de energia química utilizável, enquanto ela flui pelos níveis tróficos. Esse diagrama ilustra uma versão simplificada de uma teia alimentar no hemisfério sul. A área sombreada do meio mostra uma cadeia alimentar simples. Seus participantes interagem por meio de relações alimentares para formar uma teia alimentar mais complexa, mostrada aqui. Muitos outros participantes na teia, incluindo uma gama de organismos decompositores e detritivos, não são apresentados aqui. Ok? Então, a energia ela flui, né, de cadeia a cadeia, de nível trófico a nível trófico. Sempre nós vamos ter uma perda de energia e um animal está servindo de outro na sua alimentação para poder suprir as suas necessidades. Ok, pessoal?